O passado do Loki finalmente começou a ser revelado, e é extremamente cruel. O Oda apresentou pela primeira vez essa suposta maldição que persegue o príncipe de Elbaf, e mostrou como ela ainda assombra o destino de toda a ilha. Por trás do príncipe rebelde, existe um legado que ninguém quis enxergar, marcado desde a infância. Tem gente que acha que conhece a história do Loki, mas o capítulo 1153 deixa claro que quase tudo que a gente acreditava estava incompleto. Agora a gente vai ler juntos o capítulo completo e analisar cena por cena, tentando entender de onde veio essa marca que persegue o Loki. A história de capa mostra a peregrinação de Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita de ouro, volume 37. A Daimyo Ringo, Kikunoju e a chefe Oshu. Yamato ainda está em sua jornada, ela aparece abraçando Kiku. E a gente começa com essa capa numa vibe meio de despedida, né? Yamato continua sua jornada por um ano, mas parece que ela tá refazendo o caminho. Parece que ela já cumpriu o rolê dela ali. Me parece que desde o capítulo passado, quando ela tava com Kawamatsu, e agora vendo a Kiku, que ela tá despedindo da galera. Parece que ela realmente já terminou a sua jornada por um ano, e agora parece que ela vai sair finalmente para os mares. O capítulo começa com Dory, Brog e o rei Harold passando a infância juntos. Harold já era um pequeno príncipe delinquente. Por ter herdado o sangue dos gigantes ancestrais, ele tem um corpo enorme, muita força bruta e status. Em seguida, aparece um quadro mostrando o rei Harold viajando no seu navio com os subordinados. Ele ainda moleque e catarrento, reclamando que fora de Elbaf tudo é chato, um saco, porque as pessoas são fracas e pequenas. Então ele pergunta, não é isso, homens? E todo mundo responde, sim, jovem mestre, o senhor está certo. Está todo mundo meio que baixando a cabeça pra ele, com aquela arrogância toda. No meio da jornada, eles chegam ao reino de Bunt, no Novo Mundo. Quando desembarcam, parece que está rolando um circo, tem uma atração acontecendo ali. Alguém anuncia, com 10 metros de altura, voz como um trovão, passos que causam terremotos. Ela vem da lendária Elbaf, da raríssima raça dos gigantes. Seu nome é Ida. No quadro seguinte, aparece o que parece ser um domador de feras, com um chicote na mão, apresentando essa criatura, uma gigante chamada Ida. Ela tem chifres, uma aparência aterrorizante, fazendo barulhos e assustando a galera. Todo mundo sai correndo como se ela fosse atacar. Enquanto tudo isso acontece, o rei Harold está acompanhando. Ele diz que os humanos têm coragem de transformar os gigantes em um showzinho, que estão menosprezando os gigantes e tratando eles com humilhação. Depois disso, aparece o navio dos gigantes. Eles estão rindo e comentam que os humanos estavam humilhando Elbaf e tiveram o que mereciam. A seguir, vemos que o rei Harold salvou Ida. Eles a resgataram e a levaram junto no navio. Ela pergunta quem ele é. Ele responde que não precisa agradecer, que é o rei de Elbaf e nunca vai ficar parado quando ridicularizam a terra natal dele. Quando Ida escuta isso, ela dá um tapaço na cara dele. A tripulação grita assustada e todo mundo fica em choque. Depois, Harold aparece com a cara de menino chorão, sem entender nada. Ida manda a tripulação virar o navio e voltar, porque eles têm que se desculpar. Diz que muita gente ficou ferida. Harold fica irritado, pergunta se ela tá louca e fala que não vai pedir desculpas para esses bonequinhos de um mini reino. Ela se irrita de novo, ameaça dar outro murro nele e explica que estava trabalhando. Conta que os humanos a resgataram quando ela naufragou, que ela estava prestes a morrer. Diz que foram eles que a alimentaram, cuidaram das feridas até ela se curar e ainda deram trabalho. Diz que aquilo era um trabalho e não uma humilhação. Ida começa a chorar, pergunta como assim bonequinhos? Diz que Harold só nasceu grande e forte por acaso, por sorte, que ele é convencido de ser superior aos humanos, mas isso é patético. E é por causa de atitudes como a dele que as pessoas veem todos os gigantes como selvagens, como se todos fossem os gigantes de Elbaf. Enquanto eles voltam para a cidade para arrumar a bagunça, Harold aparece pensativo, começando a entender que só nasceu grande, que não é melhor do que ninguém. Ele olha para Ida, ajudando os humanos, ajudando a reparar tudo, cuidando da galera. A tripulação pergunta se vão zarpar. Ele se irrita e responde: por que vocês estão parados aí? Aquela cidade é como se fosse uma maquete, então vão ajudar, seus idiotas. E manda a galera ajudar, já mostrando uma mudança de pensamento. Depois, a tripulação aparece junto com Ida e com os humanos, comemorando e conversando. Os gigantes começam a aprender com Ida sobre arquitetura, temperos, cultura dos outros países. Dizem que vão levar esse conhecimento para Elbaf, que vão ensinar isso para as pessoas de lá. Harold também vai. Ele desce do navio e vai até o povo. Ida força ele a se ajoelhar para o rei, enquanto fala sobre tecidos, elogios humanos e ensina isso para o Harold também. Ele entra na festa. Algumas crianças sobem nos ombros dele e começam a brincar. Ele entra na diversão, dança com a galera, começa a se divertir. A festa rola solta. E aí, Ida diz pra ele: você precisa olhar pra eles com um olhar de igualdade, Harold. Não há nada neste mundo que mereça ser desprezado. Eu acho muito legal quando o Oda ele constrói o personagem de uma forma, a gente acha que ele é bom ou que ele é mal por algum motivo, e aí quando a gente vê um flashback desse, só do Oda colocar uma pessoa ali, um outro personagem,
esse primeiro muda completamente. E é o que a gente vê com o Harold. Só da Ida aparecer ali, ele começa a aprender com ela e a gente começa a ter uma visão completamente diferente dele. Isso é algo que o Oda faz desde o início. Ele sempre mostra pra gente, por exemplo, lá em Skypiea, ele mostra o Wiper parecendo um vilão, mas na verdade ele tem as suas motivações e a gente começa a descobrir mais sobre ele. Em Dressrosa também o Kairos. Então o Oda ele constrói o personagem de uma forma, a gente começa a achar que ele é vilão, mas quando a gente vê o passado, isso muda completamente. E pô, ele não precisa nem de ter várias cenas ou várias cenas impactantes pra poder fazer isso. Às vezes é só com uma fala, um gesto assim bem mínimo, algo bem pequeno, e a gente já percebe que tudo mudou. Com a chegada da Ida no meio da história do Harold, mesmo que ela seja um personagem bem secundário, mesmo sendo mãe do Hajirudin, ela não vai ser algo tão expressivo, tão relevante, mas mesmo assim, só de aparecer e fazer essa pequena mudança no Harold, ela já mudou completamente a história. Eles zarpam saindo da ilha. Ida começa a contar a história dela. Diz que nasceu no South Blue, na ilha de São Anai, e que por algumas circunstâncias acabou indo parar nesse mar. Ela teve que atravessar a serpente de sangue, que seria a Headline, e não conseguiu voltar para casa. Harold convida ela para ir para Elbaf. Diz que ela vai ver que lá não é um lugar tão selvagem quanto ela imagina. Ela acaba aceitando o convite. Enquanto isso, a tripulação observa os dois de longe. Alguns comentam que ele realmente mudou. Outros já dizem que isso não deve durar muito. E aí a gente vê o Harold realmente mudando, realmente transformando e vendo a Ida transformando completamente a cabeça dele. De um cara que era muito agressivo, delinquente, inconsequente, num cara que se preocupa com o seu povo, que se preocupa com os outros povos e deixando de ser esse cara ignorante que ele era. E aí que a história começa a ficar muito interessante. Porque quando a gente vai para os acontecimentos atuais de One Piece, a gente tem a fala de Mu falando que o Harold errou e por isso eles não conseguiram ter Elbaf do lado deles. E além disso, a gente tinha muita visão e algumas teorias de que o Harold era um cara ruim, ele era um cara mau e ele podia estar manipulando a população de Elbaf. Mas quando a gente vem agora pro passado e vê esse flashback dele, a gente vê ele mudando, a gente percebe que ele realmente tinha verdadeiras intenções. Ou seja, provavelmente ele estava sendo manipulado por Imui e pelo governo mundial para poder entregar Elbaf ao governo. E aí tudo começa a fazer muito sentido, porque ele arrancou os próprios chifres, ele criou a escola, ele criou a biblioteca de Elbaf, e aí tudo se conecta. E no meio disso tudo, o governo mundial enxergou como uma oportunidade de poder manipular ele e realmente trazer Elbaf para o seu lado, para o governo mundial. A história muda de período, agora 105 anos atrás em Elbaf. O rei Harold faz um discurso. Ele diz que quer pagar por todos os pecados que cometeu até aquele momento. A galera fica em choque, sem entender por que ele tá falando isso. Harold declara que vai ser um rei que sairá em muitas expedições, mas que vai construir relações com os países vizinhos. Diz que vai buscar, com humildade, aprender com essas novas culturas e que, se Elbaf aprender com o mundo, Elbaf também vai se tornar cada vez mais rica. Enquanto isso, um outro gigante grita dizendo que Dory e Brog vão continuar brigando como sempre. O rei Harold responde que eles são grandes amigos, mas diferentes. Diz que eles são amigáveis com os humanos e ainda seguem um código de honra. Ele continua dizendo que não tem problema estar sempre preparado para lutar, mas que isso não pode virar uma ameaça para os outros países, e que eles precisam repensar sobre isso. Os outros gigantes, inclusive Jaru, admiram essa mudança de Harold. Dizem que Elbaf tem muita sorte de tê-lo como rei. Eles começam a demonstrar respeito por ele. Cara, mas tem uma coisa que não me desce. O Jaru, ele não é um cara do bem. Isso ainda não me desce. A gente viu no capítulo passado que alguém enfiou a espada na cabeça dele. A gente ainda não sabe quem é. E a gente também sabe que essa espada fez ele acabar perdendo as memórias. Tudo bem. Ele pode até ser um cara relativamente bom agora. Talvez ele realmente seja bom agora. Mas, porque ele esqueceu de tudo que ele fez antes, ele inclusive esqueceu que ele era um cara ruim antes. Se a gente voltar no capítulo anterior, no capítulo 1152, a gente tem uma fala dele onde ele não concorda com a posição do Harold de tornar Elbaf um país mais pacífico, de construir a escola e tudo mais. Assim, mesmo que não seja uma fala tão importante, algo tão relevante, tudo que ele fez até agora parece que ele é muito cínico, parece que ele é meio mentiroso, parece que ele tá meio enganando a gente. Eu acredito muito que o Jaru, ele realmente esqueceu de tudo. A espada fez ele esquecer como ele era, como ele pensava, mas antes, ele provavelmente ficou do lado do governo mundial
se aliou ao governo mundial, ele traiu o rei Harold e traiu Elbaf, por ganância, provavelmente. E aí o governo teve que fazer aquilo com ele pra fazer ele esquecer tudo e ficar com o bico calado. E no meio dessa treta toda tem uma coisa que me chama muita atenção e eu gosto muito quando o Oda faz isso, que é mostrar o Dory Brog crianças. Eu acho isso sensacional. Quando eu vi o Luffy criança, quando eu vi Yamato criança, o Sabo, o Ace criança, eu acho isso sensacional. E melhor ainda, é que ele traz essa nostalgia dos dois serem brigões desde crianças. Quando a gente conheceu eles, mais ou menos há uns 20 anos atrás, lá em Little Garden, eles eram dois brigões. E isso continua. Então o Oda, só com esse detalhe, com um pequeno balão ali, ele já traz essa nostalgia de volta pra gente. O capítulo continua com Ida ensinando mais coisas pro Harold. Ela diz que cada país deveria mandar um diplomata para outro país. Assim poderiam construir uma relação mais próxima. A gente vê Harold aprendendo com outras culturas, fazendo perguntas, querendo saber mais sobre os outros povos. Ele estuda e está nessa busca de se tornar uma pessoa melhor e de melhorar Elbaf também. Depois disso, há um salto temporal. Agora estamos 81 anos atrás, ainda em Elbaf, no leste do país, na Vila dos Pescadores. Alguém pergunta se a criança nasceu. Parabenizam Harold e Ida. Eles tiveram um filho. Harold agradece e diz que vão se casar, mas os gigantes o proíbem. Dizem que não vão permitir o casamento. Apenas os de sangue puro são aceitos na realeza. O amor dos dois se torna proibido. Harold pede desculpas para Ida. Ela entende e diz que aquilo faz parte da cultura, que não é algo tão simples de enfrentar. Mesmo assim, ela agradece, diz que está feliz que o filho vai poder morar no mesmo país que o pai. Depois vemos alguém apresentando a mulher com quem Harold vai se casar, uma nobre que carrega o sangue dos ancestrais. O nome dela é Estrida. Dizem que ela é digna de se tornar rainha. Ela conta que vem da Vila Saki, das Terras do Norte, e que está aprendendo sobre as artes da terra e do vento. É como se fosse uma maga. Estrida já diz que é destino dela amar Harold por toda a vida. Pede para ele esquecer a outra mulher, no caso Ida, e também a criança, no caso Raijirudin. Começa a agir de forma manipuladora, diz que a energia está indo embora pro leste e manda um subordinado fechar as janelas, como se fosse superstição. O rei fica confuso. Ela também fala de um espelho que está numa posição errada e manda jogar ele fora. Estrida presenteia o rei com um cavalo, Asla, o cavalo da sorte. Diz que é um presente do seu clã. Um cavalo digno de um rei que trará boa sorte, mas é um cavalo estranho, com 8 patas. Inclusive os soldados ficam intrigados. Ela manda levarem para o quarto todas as joias e o ouro que puderem, como forma de atrair sorte para o rei. Também diz que todas as refeições agora serão feitas com talheres de prata. Puro luxo. E esse cavalo de 8 patas que apareceu no capítulo não é aleatório. E faz sentido que Asla seja chamado de cavalo da sorte, já que o Sleipnir era considerado uma bênção dos deuses, uma montaria divina. Tem outro detalhe, o Sleipnir era como se fosse um mensageiro, que transitava entre os mundos. E também pode ser que a gente veja nesse flashback o Asla tendo essa função, de levar o rei, transitando o rei em alguns lugares perigosos, em alguns lugares difíceis de passar. E aí tem uma curiosidade muito interessante sobre o Asla. Ele veio do Loki, exatamente. Na mitologia nórdica, o Loki ele se transformou numa égua e acabou conquistando um cavalo mágico. E a partir do cruzamento entre os dois nasceu o Asla. Eu não duvidaria nem um pouco se por acaso o Oda fizesse uma conexão entre o Asla e o Loki, ainda mais depois desse capítulo. Mas aí tem uma parada muito estranha rolando aqui. A Estrida, ela já é vista como uma maga. Eles trazem isso pra gente no capítulo. E ela vem com um papinho muito de superstição, mas também de manipulação. E quando ela pede para os outros gigantes e para os subordinados levarem os tesouros e o ouro para o quarto dela e do rei, eu fiquei me perguntando, será que ela tá querendo roubar a Akuma no Mi proibida? Aquela Akuma no Mi que foi passada de gerações em gerações entre os gigantes de Elbaf? Porque essa Akuma no Mi, ela é como se fosse um tesouro deles, então ela poderia estar no meio desses tesouros que ela tá falando. Será que ela queria roubar isso do rei? Roubar isso de Elbaf? Porque não seria nada estranho a gente ligar isso com o Jaru, os dois se juntando e se juntando ao governo mundial para poder manipular o rei e os dois traindo Elbaf para pegar essa Akuma no Mi e darem para o governo mundial e talvez eles se tornarem Terubitos ou ganharem algum privilégio do tipo. Não seria estranho depois do que a gente viu no capítulo passado.
O capítulo dá mais um salto temporal, agora estamos cerca de 70 anos atrás. Vemos o rei Harold em sua jornada. Ele passa por um país que lembra muito o país de Wano, com montanhas pontiagudas, e segue visitando outros lugares, continuando sua viagem. De volta ao Elbaf, ele conta para o povo sobre essas aventuras, do mesmo jeito que Ida fazia. O povo pergunta se ele conheceu os Sereianos, e ele responde que sim, que chegou a visitar a Ilha dos Homens-Peixe, logo após o nascimento do príncipe Nepetúnio. Diz que encontrou os Homens-Peixe festejando no fundo do mar. Temos mais um salto temporal, agora estamos há 63 anos no Castelo Aurush, em Elbaf, durante uma das expedições do rei Harold. Recebemos a notícia de que o menino nasceu, Estrida dá à luz ao filho de Harold. O nome dele será Loki. Ela já conversou com o rei e pede para ver o rosto do bebê. Quando entregam o bebê, Estrida se apavora. Loki nasce com os chifres de um gigante ancestral, herdados do pai, mas com os olhos estranhos, semelhantes aos de um réptil. Olhos pretos no canto, branco no meio e a retina horizontal, parecida com a de um crocodilo. Assustada, ela derruba tudo no chão. Cai para o lado, com medo, perguntando o que é aquilo. Diz que aquela criança não é dela. Os médicos tentam acalmá-la, mas ela insiste, desesperada, que avisem ao rei que o bebê nasceu morto. Os médicos não entendem. Estrida afirma que a criança foi amaldiçoada, que parece um monstro. Loki aparece com as mãos estendidas, como se pedisse colo, chorando. O narrador diz: as pequenas mãos do príncipe de Elbaf, estendidas ao ar, jamais sentiram o calor de outras mãos. O maior e mais doloroso infortúnio que pode recair sobre alguém neste mundo é a sua existência ser negada por sua própria mãe, no exato instante em que nasce. Em seguida, vemos Estrida correndo com o bebê e o jogando no submundo de Elbaf. Ela decide voltar para sua terra natal, não quer mais dar à luz a criança e leva os tesouros com ela. Um dos gigantes, testemunhando tudo, fica em choque com o que ela fez. A cena muda para Loki, no submundo de Elbaf. Um bebê recém-nascido, jogado por sua própria mãe de um penhasco, ainda vivo, mas sujo, machucado, sangrando e chorando em um lugar gelado, perigoso e totalmente sozinho. Mesmo assim, desde criança, ele demonstra um poder anormal, sendo capaz de matar um animal enorme e escalar a árvore Adão. Enquanto isso, no Castelo Aurush, Estrida adoece gravemente. No quarto do palácio, ela continua insistindo para que o guarda se livre da criança. Ela menciona que, no nascimento de Loki, havia uma profecia: o rei Harold seria morto pelo próprio filho. O guarda reage como se já tivesse escutado isso outras vezes, indicando que ela vinha repetindo essa história desde o começo. O rei Harold, por sua vez, está irritado com a interferência do governo mundial. Ele questiona por que as nações não podem ser livres. Enquanto ele enfrenta essas barreiras diplomáticas, todas as desgraças que caem sobre Elbaf a partir desse período passam a ser conhecidas como as maldições de Loki. O capítulo termina com Ida conversando com Rajirudin, ainda criança, perguntando se ele queria conhecer o irmão. Vemos a silhueta de Loki segurando um machado, sozinho, esquecido pela família, carregando consigo uma maldição para toda Elbaf. O capítulo ele mostra um nascimento trágico do Loki. A mãe dele o rejeita, o joga no submundo, quer falar pro rei que ele nasceu morto e diz que tem uma profecia de que ele mataria o próprio pai. E depois disso tudo começa essa tal de maldições de Loki. Mas e se tudo isso realmente for real? Tudo isso aconteceu, mas eles pensaram do jeito errado. A gente tem que olhar isso tudo aqui lembrando das referências que o Oda traz do mundo real. E aí é claro que, como a gente está falando da mitologia nórdica, a gente tem que lembrar do Ragnarok. Inclusive era uma teoria muito trazida por muitos fãs. E na mitologia nórdica, quem traz o Ragnarok, que seria o fim dos tempos e o fim dos deuses, guarda essa informação que ela é importante, é justamente o Loki. Ele participa do Ragnarok, onde Odin acaba morrendo. E aí, será que o fim dos tempos realmente seria algo ruim? A gente pode pegar uma referência da própria história de One Piece. Se a gente voltar lá no arco da Ilha dos Homens-Peixe, quando a Madame Shirley, ela acaba vendo na sua bola de cristal o Luffy com a Ilha dos Homens-Peixe toda destruída atrás. Eles ficam achando que o Luffy realmente vai destruir a ilha. Mas a gente sabe muito bem que o Luffy ele é o guerreiro da libertação. Então a gente pode enxergar isso como se fosse o Luffy indo proteger a Ilha dos Homens-Peixe, o que acaba destruindo tudo lá, mas ele acaba também libertando aquela ilha. E a gente pode pensar o mesmo com o Loki. Por quê? Ele vem como se fosse destruir a ilha, como se fosse destruir o mundo e o fim dos deuses. Mas em One Piece, a gente sabe que os deuses seriam os Gorosei e Imu, ou seja, o governo mundial. Então, se ele vai trazer o fim dos deuses, provavelmente ele vai lutar contra o governo mundial. E no capítulo passado, a gente viu o Luffy convidando ele para o bando. O que faria total sentido, já que o Luffy vai ter que lutar contra o governo mundial, e então o Loki vai entrar no meio disso aí, junto com o Luffy. E assim a gente termina essa análise
e review do capítulo 1153 de One Piece. E agora eu quero saber de você, comenta aqui embaixo. O que você achou do capítulo? Qual teoria que você tem depois de ler ele? E não se esquece de dar o seu like para fortalecer o canal. Também se inscreve e liga o sininho, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!